Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi no Allianz Parque tentar uma vitória desesperada, porque os times que estão disputando com o São Paulo descenso no Campeonato Brasileiro estão vencendo. Ao contrário do São Paulo, todos os times que estão na parte de baixo da tabela estão ganhando jogos inesperados. Então, o Atlético Goianiense vence, o Vitória consegue vencer, os dois vencem o Corinthians fora de casa, a Chapecoense voltando de viagem, cansada, consegue enfrentar o Palmeiras e ganhar por 2-0, e o São Paulo, que precisa do resultado, com uma semana de descanso, com treinos, com intensidade, com técnico novo, com tudo, o São Paulo descansado consegue tomar uma piaba, tomou de 4-2 do Palmeiras, mais um jogo vexaminoso, mais uma derrota, e assim, não que o São Paulo tenha jogado mal, mas de novo a gente tem que tentar entender o que acontece na diretoria, aliás, assim, eu tenho que falar uma coisa que sempre eu defendi o Gustavo Oliveira na época em que ele era o diretor de futebol. Um único erro dele. Ele achava que o São Paulo tinha goleiro. Ele depositava as esperanças no Denis. O Denis não tem condição de ser goleiro do São Paulo. O Denis não tem condição de ser goleiro de nenhum time grande. O Denis é um goleiro muito ruim. E ele achou que não tinha que contratar goleiro, a gente já falava lá atrás. Aí o Rogério Ceni detectou que precisava contratar um goleiro e indicou o Sidão. Erro do Rogério Ceni, mito. Sidão não tem condições. E o Renan Ribeiro, que era o goleiro ali, que deveria ser o reserva, que deveria estar ali para segurar as pontas, é o melhor dos três. Pode não ser o goleiro perfeito, mas a diferença do Renan para o Sidão é assim, do Renan para o Sidão e do Renan para o Denis. É absurda, é absurda. E não tem condição de deixar o Sidão de titular. Ah, mas não foi culpa dele os gols do Palmeiras. Não, mas ele quase entregou 3 ou 4 bolas hoje. E no jogo passado, 3 ou 4 bolas. Depois o Dorival falou que ele achava que ele ainda ia ser pior. Eu não sei, então, o que o Dorival está pensando. Então, alguém tem que chegar para o Dorival e falar assim, Dorival, para de ficar nessa coisa de o Rogério Ceni não deixou nenhum legado, que é o que a diretoria está dizendo. Porque, assim, você tem responsabilidade. Tem muitas coisas para se questionar. Mas vamos falar do jogo. O São Paulo jogou de igual para igual com o Palmeiras. O Palmeiras tem um elenco muito melhor que o São Paulo. O elenco do Palmeiras era elenco para ganhar tudo. Provavelmente não vai ganhar nada, mas é elenco para ganhar tudo. Montou-se um elenco no Palmeiras para ganhar Libertadores. Montou-se um elenco no Palmeiras para brigar pelo brasileiro, para ganhar brasileiro. Só não ganharia se fosse atrapalhado pela Libertadores. A verdade é que o Palmeiras acabou eliminado da Libertadores e não conseguiu engrenar no brasileiro. Mas o elenco do Palmeiras, assim como do Flamengo, são elencos para ganhar o campeonato. Só que o Corinthians disparou com um elenco bem mais modesto, mas que está jogando mais futebol, apesar das derrotas recentes. O São Paulo jogou de igual para igual. Então, assim, toda a vantagem era do Palmeiras. O Palmeiras jogava nos seus domínios, jogava em casa, só que o Palmeiras enfrentava uma pressão. A pressão de ter sido eliminado da Libertadores e de ter perdido um jogo para a Chapecoense. Então, o Palmeiras jogava com uma pressão. E o São Paulo jogava com o reforço da torcida, que foi acompanhar o treino, que colocou 18 mil pessoas para assistir o treino. A torcida que vem apoiando e que tem que continuar apoiando, porque é só a torcida e o Hernanes que podem tirar o time da situação. E eu falo do Hernanes porque, mais uma vez, hoje ele foi protagonista. Enfim, o São Paulo foi jogar de igual para igual com o Palmeiras, teve uma oportunidade de cara num passe magistral de Prato para o Marcos Guilherme, que abriu o placar. Então, assim, o São Paulo estava ganhando o jogo de 1-0, e aí aconteceu essa sorte que o São Paulo não anda tendo. O Prato acabou se contundindo, ele acabou tomando uma joelhada do Hernanes num lance da defesa, ele acabou se machucando, e ele foi socorrido, entrou ambulância, o cara foi para o hospital. Obviamente que o time ficou abalado psicologicamente, mas não é desculpa. O Palmeiras, que vinha atacando bem, mas não tinha chegado com objetividade nenhuma vez. São Paulo já tinha conseguido fazer o gol e ainda quase fez o segundo gol com um chute do Marcos Guilherme na trave. Acabou tomando um empate num cruzamento pela esquerda, que o Cueva estava marcando muito mal, e o Bufarini sabe-se lá onde estava, que o Edmar, o lateral esquerdo, pulou no vento, pulou errado, não deveria ter pulado, deveria ter olhado a área, enfim, ele poderia ter feito muitas coisas. Edmar falhou, e aí o jogador do Palmeiras empatou o jogo. Pouco depois,
o Palmeiras amplia 3 minutos. O São Paulo levou 2 gols com o mesmo jogador que dribla o Jusilei e mete a bola no canto do Sidão, que já tinha falhado algumas vezes, mas as falhas do Sidão não resultaram em gol. O São Paulo teve esperanças num cruzamento do fraco Buffarini, do ridículo do Buffarini que não ataca nem defende, cruzou uma bola muito mal, mas o Hernanes foi um monstro que conseguiu matar a bola no meio dos jogadores no peito, chutou a bola, empatou o jogo e acabou o primeiro tempo empatado. Então havia esperança para os dois lados. O jogo foi para o segundo tempo, a mesma coisa, como o Gilberto tinha entrado, o Gilberto entrou de modo ineficaz, não conseguiu fazer nada, foi uma atuação ridícula do Gilberto, mais uma, né? Porque contra o Avaí também ele não jogou tanta coisa assim. Para um jogador que falou, olha, não quero renovar com o São Paulo, eu espero realmente, Gilberto, que você esteja assim focado ou que já tenha proposta. Porque o futebol que você está praticando hoje não é um futebol digno de abrir mão de um clube que é a grandeza do São Paulo, mas enfim, o Gilberto, que não jogou bem, né? Acabou entrando no lugar do Prato, mas não conseguiu fazer muita coisa. O Dorival não pôde fazer trocas logo de cara, não tinha condição de fazer trocas, porque já tinha feito essa troca aí do Prato pelo Gilberto, então esperou um pouco para tirar o ineficiente Cueva, o fraco Cueva, o Cueva que não está jogando nada há um ano, o Cueva que, tipo, só serve mesmo para, enfim, o Cueva que não serve para nada, o Cueva que é ineficaz. O Cueva saiu e entrou o Lucas Fernandes, mas o Lucas Fernandes também não fez nada. Né? E aí o São Paulo ficou ali martelando, teve 2 oportunidades de gols, uma com o Rodrigo Caio na cara do gol, ele desperdiçou, assim, um lance que ele não estava impedido, a outra num passe do Jusilei magistral para o Hernanes, que o Hernanes bateu, mas a bola foi para fora, o Hernanes fez o certo, mas não tinha condição, não dá para reclamar do Hernanes. Aí o São Paulo acabou tomando um gol num contra-ataque do Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme sai numa bola, todos os jogadores do São Paulo disponíveis, ele tinha 35 jogadores para passar. Só tem 11 em campo, ele tinha 35. Ele resolveu não passar para ninguém, vou tentar dar o drible. Perdeu a bola, o Palmeiras saiu no contra-ataque e fez o terceiro gol, gol da virada. E aí, para não terminar apenas com 3-2, o São Paulo conseguiu, atabalhoado, nervoso, com toda desculpa, alta impressão, tomar o 4º gol. E aí sair com um 4-2, um resultado que, assim, achincalha, assim, acaba de vez com qualquer confiança. Então, assim, torcedor São Paulino, tenha certeza que a sua presença é mais do que nunca necessária, porque esse time não é a diretoria do São Paulo, que diz não ter responsabilidade, não tem mesmo. Coloquem uma coisa na cabeça de vocês. A diretoria do São Paulo é irresponsável. Leco, Vinícius Pinotti são irresponsáveis. O Leco não sabe o que está fazendo, Vinícius Pinotti não sabe o que está fazendo, estão contratando jogadores a rodo, estão bancando jogadores sem ter a menor condição disso. Trouxeram o Dorival, que está errando também, apesar de ter tido uma melhora do Rogério para o Dorival, insistir em Sidão é burrice. O Sidão hoje quase entregou um gol, igual ele fez com o Avaí. Pegou uma bola e foi recuar a bola, foi sair jogando, saiu jogando no pé do jogador do Palmeiras. Quase entregou o jogo ali. Não tem condição. Coloque uma coisa na cabeça. Sidão é ruim, Denis é ruim, Renan é médio. Médio é muito melhor que ruim. Então, assim, vocês querem sair da situação de Z4? Coloca quem vocês têm de melhor. E me explica uma coisa, eu não sou fã do Tomás. Eu não sou um grande fã do Tomás. Eu só quero entender o que aconteceu com o jogador. Que na última partida que ele atuou pelo São Paulo, o cara fez um gol e deu uma assistência. Esse cara nunca mais entrou. Aí a gente teve Cueva, que é ineficaz. A gente teve Marcos Guilherme. Hoje ele fez um gol, maravilha. E quase fez um segundo que a bola bateu na trave caprichosamente. Mas perdeu uma bola que gerou um contra-ataque, que saiu o gol do Palmeiras. Nós temos, assim, jogadores. O Lucas Fernandes, que hoje foi ineficaz. Aí, mas o Tomás é ruim. É ruim, mas todo mundo não é ruim. Por que ele não tem oportunidade? E por que a gente dá oportunidade para um cara que nem o Sidão? Sidão é gente boa, cara legal, mas é um cara legal. É um cara legal para você ter ali no banco, para você bater papo. É um bom reserva. Não tem condição de ser titular. Vamos falar que ele jogou bem o ano passado. O Sidão jogou um semestre bem, gente. Coloquem na cabeça. A gente está falando aqui no Fala Bandana há tempos. Quando o Sidão foi indicado pelo Rogério Ceni, a gente já questionou naquela época, antes da contratação. Naquela época a gente gravou aqui, Renan é melhor que Sidão, mas muito melhor. E Renan não é o ideal para o São Paulo.
Então, assim, o São Paulo vai continuar cometendo erros e tem uma diretoria que diz: "Bom, nós temos todas as condições de trabalho". Que condições de trabalho? Quem contratou esse time? Quem contratou esses jogadores? Não foi a diretoria? Então eu pergunto, qual é a responsabilidade da diretoria? Porque se o São Paulo ganha título, o Leco vai bater no peito. Aê, ganhamos, a gente é bom, a gente sabe o que faz. Agora, quando está na segunda divisão, não, a culpa é do técnico, a culpa é dos jogadores, a culpa é de todo mundo. Então, assim, a diretoria do São Paulo é assim, nós ganhamos, eu ganhei, vocês empataram, não, eu ganhei, enfim, vocês entenderam. Nossa, eu não consigo nem falar de tão nervoso que eu tô. Assim, mas a diretoria, eu ganhei, nós empatamos, vocês perderam. Era isso que eu estava tentando falar. A diretoria de São Paulo age desse modo. Então, assim, para a diretoria de São Paulo, está na hora de assumir as responsabilidades. Está na hora de vocês olharem e saberem quais são as responsabilidades de vocês. Porque a torcida está fazendo o seu papel. A torcida está lotando o estádio. A torcida está lotando o treino. A torcida está apoiando o time. A torcida não está criticando ninguém. Mesmo os jogadores não estão jogando no nível. O jogo do São Paulo com o Palmeiras, ao contrário do que o placar indica, ao contrário do que vai falar boa parte da imprensa, o São Paulo esteve melhor em boa parte do jogo. Mas, mais uma vez, não teve condições de decidir. É óbvio que o lance do prato acaba afetando os jogadores. Eu não vou dizer que não afeta. Eu fico imaginando um companheiro nosso, qualquer um que seja do trabalho, o cara passa mal. Você não vai render a mesma coisa no dia, mas ainda assim, tudo acontece com o São Paulo. É preocupante a situação. Por quê? O Atlético Goianiense ganha, a Chapecoense ganha, o Vitória ganha, e o São Paulo não ganha. E o São Paulo não tem um elenco tão ruim assim para justificar isso. Então, assim, uma pausa. Vamos não inventar tanto. Vamos tentar colocar os jogadores que estão em melhor fase. Não é possível que o Cueva seja o melhor jogador do time. Vamos colocar uma coisa na cabeça. O Cueva não é o Cueva do primeiro semestre. O Cueva não é o Cueva. O Cueva é um jogador medíocre, que não tem respeito pela camisa do São Paulo. O Cueva não está jogando nada. Não está jogando nada há muito tempo. Ele é titular por quê? Porque ele tem um nome bacana? Porque ele é estrangeiro? É por isso que ele é titular? Nada justifica. Sidão não merece a titularidade. E assim, a nossa zaga, olha, eu vou falar, o Rodrigo Caio vem falhando demais nos últimos tempos. Então, assim, e aí vem o empresário dele falando, olha, tem proposta. Pô, tem proposta, maravilha, man. A gente, assim, eu gosto muito do Rodrigo Caio, mas eu fico tentando entender o que acontece com o Lugano, que é o zagueiro que menos falhou desse elenco testado até agora. Ou então, sei lá, enfim, nós contratamos 2 zagueiros, né? A gente vai ter que trocar, porque acho que a Arboleda tomou o 3º cartão amarelo. Eu não sei o que esperar. O São Paulo vai ter mais 10 dias. 10 dias para se preparar para um jogo no Morumbi contra a Ponte Preta. E eu não sei o que esperar, porque quanto mais o São Paulo treina, quanto mais tempo o São Paulo tem, parece que mais o São Paulo fica pior. Parece que menos o São Paulo joga, parece que menos capacidade o São Paulo tem. Em relação ao Palmeiras, o Palmeiras teve dificuldade para jogar contra o São Paulo. O São Paulo começou abrindo o placar, tinha condições de fazer um jogo melhor se não fosse a contusão do Prato, mas o Palmeiras, até o momento que ele não tinha produzido tanto, ele estava ciscando a área, mas sem objetividade. No momento em que o Prato saiu, que o São Paulo perdeu a chance de ampliar o placar, o Palmeiras teve uma chance na falha clamorosa do Edmar e a segunda chance no Bigode, que foi mais brilho dele, foi a capacidade, a habilidade dele de driblar o Jusilei e meter na caixa ali. Então, assim, o Palmeiras conseguiu se recuperar, o Palmeiras que estava, assim, meio que de mal com a torcida por causa da eliminação da Libertadores e para a derrota com a Chapecoense, conseguiu, né, se revitalizar no campeonato. São Paulo, uma mãe para todos os adversários, todo mundo se reabilita com a gente, mas o Palmeiras aí também tem muita coisa para se preocupar, mas tem um elenco com capacidade para fazer as coisas. No segundo tempo, o São Paulo perdeu 2 oportunidades claras no gol. Uma delas, o Marcos Guilherme, que tinha um contra-ataque com 3 jogadores que podia matar o jogo, perdeu a bola sozinho, não driblou, não passou, não tocou, não chutou, perdeu a bola, o Palmeiras foi lá, virou o jogo, e aí acabou dando números finais da partida com 4-2. Então o Palmeiras não tem muito o que se preocupar. É uma maratona correr atrás do Corinthians, assim como é para o Grêmio, assim como é para o Santos, assim como é para todo mundo. A briga do São Paulo não é com essa galera. Deveria ser, mas não é. O São Paulo tem a desesperadora tarefa de escapar do Z4.
é muito difícil que consiga escapar. Muito, muito, muito difícil. Por quê? Porque além de não ter brio, além de se abalar quando toma gol, além de só ter um jogador decisivo, que é o Hernanes, e a gente ainda tem que ver, numa falta perigosa, o Cueva querer bater para bater na barreira, vá para o inferno, Cueva. Deixa o Hernanes bater. Tem, assim, a dignidade de entender que você não está jogando porcaria nenhuma e que tem um jogador que, pelo menos, respeita essa camisa e gosta dessa camisa, que é o Hernanes, deixa o cara bater a falta. Mas, enfim, nós temos um único protagonista nesse time, que é o Hernanes. Ao Hernanes a gente merece, só pelo Hernanes, não é? Só pelo Hernanes já mereceria que a torcida lotasse o estádio. Mas esse time é grande. A gente vai lotar por causa desse time. E a gente tem que continuar lotando. A gente tem que continuar lotando e lutando. Porque quem vai recuperar o São Paulo é a torcida. Eu acredito que a gente saia dessa situação, mas cada vez está mais difícil. E boa parte disso, sim, existe culpa na diretoria e existe culpa também na comissão técnica, inclusive no Dorival, que me escala Sidão, que é um goleiro que hoje mostrou que não tem condições de segurar a titularidade de São Paulo. Aí eu penso, o Denis falhou 2 vezes e perdeu a vaga. O Sidão falhou 4 vezes. 4 vezes. Ah, mas não resultou em gol. Ah, então esse é o critério? Vai me desculpar. Então, assim, vamos repensar. Nós temos que colocar o que a gente tem de melhor. E o São Paulo vai ter que ir para o mercado, não para contratar zagueiro, que nem contratou na semana passada, mas para contratar lateral direito, lateral esquerdo e goleiro. E isso a gente está falando há muito tempo. Não é de agora, não. Tá bom? Um abração para todo mundo. Vai ser uma semana infernal, porque agora o São Paulo tem 10 dias de spa no centro de treinamento, para a gente ver se tem alguma evolução que possibilite o São Paulo sair dessa. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.